Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. A sua família está guardada por Ele, meu irmão. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Eu quero dedicar o meu lar a Ti. Diga: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Canta isso, meu irmão. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Então mais uma vez, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Profetiza sobre a sua família, meu irmão. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetiza mais uma vez. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Nós vamos profetizar sobre você, meu irmão. Será abençoada sua descendência.
você, meu irmão, na sua casa, porque o guarda de Israel, ele está lá dentro do seu lar, e nada poderá tocar em você e na sua casa.
águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Fogo não me queima, as águas não vão afundar. Aleluia! Ele está conosco, não estamos sozinhos. Você está guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, aleluia, declare isso para o seu lar, para a sua família. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Glória a Jesus, glória ao Senhor.
Salmo 78, versículo de número 1 até o 8, diz o seguinte: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém e amém. Por bondade, queira sentar-se. Você pode abrir para mim umas duas dessas? Bom, o nosso tema é o Deus de todas as gerações, nessa conferência de família. E para que Deus seja o Deus de todas as gerações, é necessário, é mister, que cada geração passe a outra geração o conhecimento de Deus. E isso para nós gera muitas responsabilidades e implicações. Quando Deus se apresenta a Moisés lá na sarça ardente, ele se apresenta como sendo o Deus de gerações, porque ele fala pelo menos de 3 delas. Ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Deus trata aí com um avô, Abraão, o filho de Abraão, Isaque, que é pai, e depois um neto, que é Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. 3 gerações são colocadas em pauta, e o que a gente percebe é que Deus se torna o Deus dessas 3 gerações, porque Abraão se preocupa em ensinar Isaque o caminho do altar. Ele é um adorador, ele sacrifica, e o seu filho Isaque aprende com seu pai, transfere ao seu filho Jacó, que também faz altares ao Deus bíblico, e ele transfere isso de alguma forma aos seus filhos, e as gerações vão se sucedendo, e cada um fazendo aquilo que outrora aprendera. E é bem provável que nós tenhamos aqui hoje também várias gerações. Gerações de bisavós, avós, pais e filhos, pelo menos suponho eu que nós tenhamos 4 gerações presentes aqui nesse culto. E cada uma dessas gerações é responsável pela sua própria geração. E se nós não tivermos o cuidado de transferir o conhecimento de Deus, porque o que melhor nós podemos dar aos nossos filhos ou à futura geração não é carros, não é casas, não é empregos, não é educação. O melhor produto, que de melhor podemos transferir para os nossos filhos, não é outra coisa que não o próprio Deus, porque estas coisas passadas das quais falei são temporais, porém Deus é eterno. Então o que nós podemos dar de melhor aos nossos filhos não é outra coisa que não eternidade. Somos então responsáveis pela geração dos nossos filhos, e o texto nos conta isso com muita propriedade. Porém, o texto começa nos dando algumas lições, e eu quero compartilhar com vocês algumas delas, e a primeira lição é a lição que você vai gostar demais.
A primeira lição que eu extraio do texto é que você é propriedade do Deus das gerações. O texto diz: escutai, povo meu. Escute, você não é um filho bastardo, você tem dono. E o dono seu é o Deus das gerações. O Deus que diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Como essas gerações são passadas, e nós estamos falando de um momento atual. Hoje, esse Deus diz: eu sou o Deus do Morete, eu sou o Deus do Manuel, eu sou o Deus da Ana, eu sou o Deus do Arnaldo, do João, do Joaquim, do José. Quem dentre vós que estão aqui hoje teme de fato a Deus e nasceu de novo, pois bem, você é propriedade dele, ele é o Deus seu. Porque às vezes a gente olha assim: é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sim, mas e o que eu tenho a ver com isso? E eu não estou dentro desse encaixe? Claro que você está. Hoje é o seu Deus, é o seu Senhor. Você é propriedade dele. Isaías 43 diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha para mim, você tem um dono. Olha para mim, você não é um bastardo. Olha para mim, você não é alguém que está aqui sem referência. O Deus bíblico, o Deus do céu, Criador da terra, do mar, de tudo quanto há neles, é o seu Deus. O Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus de qualidades extraordinárias, perfeito em bondade e amor, é o seu Deus. É o seu Pai. Jesus nos lembrou disso na oração do Pai Nosso. Porque no contexto do Velho Testamento, essa relação com Deus era uma relação, embora familiar, mas parecia um pouco distante, porque pouquíssimas pessoas se atreveu a chamar Deus de Pai lá no Velho Testamento. Quando Jesus introduz o Novo Testamento, a primeira oração que ele ensina é: Pai nosso, é seu, você está dentro do nosso, portanto, você é propriedade dos Deus das gerações. Aí você disse aleluia agora. Outros disseram glória, porque essa parte é muito boa. O problema é as implicações disso. Aí nós entramos na segunda lição. Como propriedade de Deus, você deve ser regido por sua lei maior. O texto diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai atenção às palavras da minha boca. Então, se você é propriedade de Deus, pertence exclusivamente a Ele, Ele é o seu Pai, o seu dono, então você tem uma constituição do céu para reger todas as instâncias da sua vida. Isso significa dizer que o Senhor é que tem um mandado. Ele é quem diz o que pode e o que não pode na família. Porque ele tem mandamentos para maridos, mandamentos para esposas, mandamento para os pais, mandamento para os filhos. Então não vale o que eu acho na condução da família, que é geração de Deus. Pouco importa o que eu penso, o que o secularismo diz, o que o positivismo diz. Pouco importa o que o antropocentrismo, que coloca o homem no centro e o homem não está no centro. Quem está no centro é o Senhor, porque nós somos feituras dele, propriedade dele. Então, já que a gente está numa conferência de família, eu queria te fazer uma pergunta: quem é que regula a condução da família na sua casa? Quem é o cabeça de fato? Quem é o guia do seu lar? Quem é o pastor do ambiente doméstico? Quem é que está conduzindo, dando ordens, direções e dizendo exatamente o que deve ser feito? Porque a gente está vivendo numa geração onde as famílias expulsaram Deus. Botaram Deus dentro de uma caixa e disseram: fica aí, a gente cuida da gente. Isso é antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Então, se você disse amém, sou propriedade de Deus, qual é a implicação?
Deus tem um mandado. O que vale é o que ele diz, o mandado dele, a ordem dele, a direção dele. Ele é o cabeça, o guia, o pastor. É a voz dele que regula a família e não a voz de outrem. É a voz dele que deve retumbar nos nossos ouvidos e não a voz das mídias sociais, e não a voz da televisão, e não a voz do pensamento moderno. Não importa o que as faculdades ensinam sobre educação, o que vale é o que a palavra de Deus diz. Não importa o que as faculdades ou o sistema religioso no mundo, ou mesmo o sistema lá fora ensina sobre identidade de gênero. O que importa é que o nosso Deus, do qual somos propriedade, diz que ele fez um homem e uma mulher, macho e fêmea os criou. Portanto, o que vai regular a nossa família não é o que estão ensinando lá fora. Não importa o que ensinam sobre aborto, o importa é o que Deus diz: não matarás. Não importa o que dizem sobre o divórcio, o que importa é o que Deus diz: eu, Senhor, odeio o divórcio, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne, e ficarão juntos, até que a morte nos separe. Pastor, é tempo demais, a escolha foi sua. Hashtag chupa essa manga. Pastor, minha mulher não presta, é sua. Meu marido não vale nada, é seu. Quem escolheu esse marido, irmã? Quem escolheu essa mulher, querido? Foi o Espírito Santo. Não foi. Não coloca o Espírito Santo nessa história. Deus só escolheu uma mulher e um homem para o outro, Adão e Eva. Daí por diante, meu irmão, cada um fez suas escolhas. Não, pastor, Rebeca. Não, Rebeca escolheu. Estava tudo no plano de Deus, Deus queria realmente aquilo, mas ela teve que dizer sim. A mãe dela chegou, o irmão chegou e disse: tu irás com esse homem? Ela disse: eu irei, escolha pessoal. Então não importa o que as pessoas estão dizendo sobre casamento, o que vale é o que Deus diz. Porque o texto diz: escuta, povo meu, a minha lei. E diz mais: prestai atenção às palavras da minha boca. Pastor, eu não concordo com isso. Problema seu. Você vai discutir com Deus de gerações? Se você tiver condição de subir até o céu, destroná-lo, e para fazer isso você tem que ser onipotente, onisciente, onipresente, quiçá mais do que ele, e destroná-lo de lá e assumir o trono, ok, você agora rege o universo. Quem cria tem direito de estabelecer regramentos. Quem cria legisla sobre a obra criada. Deus criou homem e mulher, não criou homem e homem, porque se Deus quisesse homem com homem, ele não faria Adão e Eva, ele faria Adão e Ivo. Então é ele que manda, é ele que regula. Moça, cuidado, você é filha, tem pai, tem mãe. É Deus que regula seu namoro, entendeu? Não é o que o mundo está dizendo lá fora, não. Pode tudo, namoro virou UFC, vale tudo. Pode encerar de cima e baixo, igual se encera carro. Não pode. Se esse camarada começar, minha irmã solteira, encerar, manda ele. Vai orar, vai jejuar. Cai fora. Porque como propriedade de Deus, você deve ser regido por Ele. Ele diz para a gente não se misturar, porque não existe consenso entre luz e trevas. Então, moça solteira, filha solteira, que está aqui hoje, cuidado para você não ter o mesmo problema de Sansão. Com tantas mulheres em Israel, ele foi buscar fora, perdeu os olhos e perdeu a vida, porque não deixou-se ser guiado pelo Deus das gerações. Pastor, e se houver divergência entre o que Deus diz e o humanismo diz, o que eu faço?
Vai para Deus. Minhas palavras, diz o Senhor, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E se houver divergência entre o que Deus diz e o iluminismo diz, ouçam, Deus fala, escutai a minha voz, povo meu, eis que eu vos serei por Deus, e vós sereis meu povo, andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Fique com a palavra. A lei de Deus é a lei suprema. Qualquer coisa que a contrarie deve ser rechaçado, rejeitado por nós. Não importa se a geração presente é perversa, está corrompida. Não importa a opinião do artista, do ator, do cantor. Não importa o famoso aparecendo na televisão e querendo dar aula para a gente de filosofia. Não importa, o que importa é o que Deus diz. Se Deus diz que a grama é verde, a grama não é rosa. Acabou. Ponto final. Glória a Deus. Uma terceira lição que eu aprendo no texto é a seguinte: a lei maior de Deus ordena que você influencie seus descendentes. O texto diz: ele estabeleceu por testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem a seus descendentes. A lei maior de Deus nos ordena que nós sejamos agentes influenciadores para a nossa geração. No caso aqui, especialmente para a nossa casa. A minha pergunta é: quanto você influencia? Falando sobre influência, Jesus disse em Mateus 5, 14 e 16: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim, pois, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O que o texto está ordenando? A lei maior de Deus, que eu e você sejamos agentes influenciadores. Vós sois a luz. A luz na sua casa, pai, é você. A luz na sua casa, mãe, é você. Portanto, os nossos filhos poderão e deverão aprender matemática nas nossas escolas. Ciências da natureza nas nossas escolas. História e geografia nas nossas escolas. Religião se aprende dentro de casa, debaixo dos joelhos de uma mãe consagrada e de um homem que teme a Deus. Pais e mães são profetas e sacerdotes em seus respectivos lares. Você é um agente influenciador. Eu sou de um tempo que, quando perguntava para o filho: o que você quer quando crescer? Os filhos respondiam: eu quero ser igual ao meu pai. Hoje esse negócio desandou. O cara quer ser Xuxa, quer ser Ronaldinho, quer ser qualquer coisa, menos o pai dele e a mãe dele. O que está acontecendo com a nossa geração? A Bíblia diz que uma geração contará à outra a grandiosidade dos feitos do Senhor. Eles anunciarão os atos poderosos do Senhor. Quem é responsável, então, por essa transferência? Pai e mãe aos seus respectivos filhos. Sabe, irmãos, desde os 14 anos, quando eu me converti, um desejo meu, do meu coração, era pregar a palavra de Deus, e eu orava muito sobre isso. Eu me casei. E se você quiser ser um bom cozinheiro, você vai ter que pegar no arroz, no feijão, na carne. Se você quiser ser um pintor, você vai ter que pegar o pincel. E se você quiser ser um pregador, você vai ter que fazer uso do instrumento que é a palavra. Então eu comia a Bíblia, eu lia a Bíblia, eu estudava a Bíblia. Mas não fazia só isso, eu praticava pregações.
Eu não comecei em cima de um púlpito. Geralmente ninguém começa. Quem nasce grande é monstro. Deus sempre começa lá de baixo. Ele usa um Davi para ser rei, mas primeiro Davi passa cuidando de ovelhas, daqui a pouco ele vai tocar para o rei, daqui a pouco ele é escudeiro, mas em casa ele é obediente pai e mãe, até que ele se torna rei de Israel. É todo um processo. Às vezes a gente quer chegar lá em cima sem passar pelo processo. E eu novo então, me casei, e de vez em quando minha esposa me surpreendia com a pergunta, ela olhava para mim e disse, você está pensando alto. O que você está pensando? Eu digo, você tem certeza que você quer saber? Ela disse, tenho. Eu digo, tá bom, então vamos lá. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos ler o Salmo 23. Eu estava pregando. Passou-se um tempo, então meu filho Mateus nasceu. E o dia preferido meu era um domingo. 2 horas até 4 horas da tarde. Porque minha esposa nesse período estava no ensaio do coral, então ficava em casa, ensaiando. Abria as escrituras na sala de estar da minha casa, na copa, na cozinha, simplesmente abria e pregava durante 2 horas. Quando eu errava uma palavra, eu voltava e começava tudo de novo. Até que meu filho Mateus nasceu. Foi o primeiro membro da minha igreja. Porque minha esposa ia para o coral, eu punha ele no Moisésinho, pequeno, bebê, nascido, recém-nascido. Punha ele em cima da mesa e ficava 2 horas pregando. Um dia ele começou assim, daquele sono, no Moisésinho, eu peguei ele, coloquei nos meus braços e continuei a mensagem. Quando eu olho, Mateus estava no primeiro sono, quase que babando em cima de mim. Eu olhei para Deus, Senhor, se o meu próprio filho dorme com minha pregação, que dirá os irmãos da igreja? 4 anos, todos os domingos, religiosamente, ensinando, instruindo e buscando influenciar nos primeiros dias de vida. Aliás, antes de nascer, ainda no ventre materno. Tem alguma irmã aqui que está com um bebê no ventre materno? Levanta a mão aí, por favor. Alguém? Cadê os homens dessa igreja? Ali tem um. Perdão os homens aí, é só uma brincadeirinha. Ali nós temos uma irmã. No ventre materno, impondo mãos, profetizando, abençoando, instruindo e ensinando. Porque eu era responsável por influenciar. Hoje nós temos uma geração de pais que a fala deles é dizer, pastor, eu não tenho tempo. Como, irmão? Você tem 24 horas. Moisés tinha 24 horas. Abraão tinha 24 horas. Jacó tinha 24 horas. Lloyd, que influenciou Eunice, sua filha, tinha 24 horas. Eunice influencia Timóteo, tinha 24 horas e a gente diz que não tem tempo. Não, nós temos tempo, nós não aproveitamos adequadamente o nosso tempo. Porque meu filho queria jogar bola, pai, eu quero brincar, vem brincar comigo, e ele não tinha irmão, era só nós dois. Eu digo, tudo bem, mas antes nós vamos orar. Ele orava, dava oportunidade para ele orar. Papai do céu, obrigado, tá ensinando. Vocês não têm ideia de quantas pedradas eu levei na testa, porque eu estava ensinando a lição de Golias e Davi, e ele nunca queria ser o Golias responsável, cabia a mim esse papel. Ele era sempre o Davi, porque ele queria cortar meu pescoço, com a espada, como Davi fez, influenciando, repetindo. Eu aprendi que a repetição é a mãe do ensino. Os pais não querem repetir, a gente se cansa fácil demais, mas a gente só vai sustentar a próxima geração se nós estivermos dispostos a nos gastar e nos deixar gastar para ensinar, porque se nós não gastarmos tempo, o traficante irá fazê-lo, o criminoso irá fazê-lo. Porque ele só tem tempo para isso, para fazer dos nossos filhos um aviãozinho, para levar a droga. Ou a gente se cerca desses cuidados, ou nós vamos perder a nossa geração. Mas os nossos filhos são herança do Senhor. E o Salmo 127 diz que eles são como flechas. É nós que vamos atirar essas flechas para o mundo. E só vamos acertar o alvo se nós discipularmos os nossos filhos. Estão dentro do carro, na mesa de jantar, no passeio no parque, no piquenique, na fazenda, nas compras no shopping.
no passeio de bicicleta, não nos falta tempo. A gente pode ensinar, a gente pode instruir, repetir 10 vezes. Vocês têm ideia de quantas vezes eu disse para o meu filho, ele ia sair de casa, eu digo, espera, eu quero te dizer algo. Ele disse, pai, eu já sei. O Senhor quer me dizer, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Eu digo, exatamente, escuta, ouve, ó Mateus, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Repetindo, repetindo, repetindo. Uma vez eu cheguei para ele e perguntei, qual é o mandamento para os filhos? Ele, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Eu digo, ok, acertou. Qual é o mandamento para as esposas e para os maridos? Ele disse, para as esposas esposas, amai os vossos maridos como Cristo amou a igreja. Maridos, sede submissa às vossas mulheres. Eu digo, não é nada disso, é o contrário. Sabe como é que é criança, irmão? Até hoje eu não entendo como é que uma criança nasce e a tendência natural dela é usar a sandália do lugar errado. O meu passou um ano, cara, não cabe, não é legal, fica todo troncho, mas só bota a sandália havaiana do lado errado. Aí você, não é esse pé, do lado de cá, até entrar na cabeça. Olha para mim, você vai ter que aprender a lidar com isso e influenciar seus descendentes. Pai e mãe, seu filho quer olhar para você, ele não quer ser como Ronaldinho Gaúcho, ele quer ser como você, se você tiver uma boa história e uma boa biografia para transferir. Se você for luzeiro do mundo, como disse Jesus de Nazaré. Noemi influenciou a sua nora Ruth, a tal ponto de ambas perderem seus maridos, Noemi seus filhos, Ruth o próprio esposo, e depois em Ruth 1,16 a gente conhece essa história linda. Disse, pois, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha que influência! Uma sogra influenciando uma nora. E hoje, pastor, uma sogra brigando com nora e a nora odiando a sogra. Ah, se eu pudesse, eu matava. Ninguém quer influenciar ninguém, porque isso requer exemplo, e nós somos chamados para ser exemplo. Quem dentre nós pode dizer, como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Porque se eu tivesse lá, eu disse, Paulo, está errado. Você tem que dizer assim, sede imitadores de Deus como eu sou. Não, ele diz o contrário, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Olha que responsabilidade. Ele disse, o que ouvistes, vistes e aprendestes de mim, isso fazei. Olha a nossa responsabilidade enquanto pai e mãe. Nós vamos ter que apresentar, no mínimo, os nossos filhos diante do trono. A grande pergunta é se nós, de fato, estamos influenciando. Eu conheço uma família de 3 filhos homens, nenhum deles querem se casar. Nenhum. E você sabe por quê? Bom, você já tem a resposta, eu não preciso dizê-la. Porque o casamento dos pais, eles veem como um fracasso. Olha para mim, pai e mãe, seu filho deseja casar? É um bom referencial de que você é um bom marido, uma boa esposa. Mas se o seu filho está dizendo assim, sei não, hein? Eu acho que esse negócio não é para mim, eu acho que você deveria observar seu casamento e melhorar esse negócio. Porque os nossos filhos olharão para nós outros. Eles desejarão nos copiar se nós tivermos algo que de fato importe, algo que de fato vale a pena. Timóteo foi influenciado por 2 gerações. A avó Loite, a mãe Eunice, ambas cuidando, uma de um neto, outra de um filho,
e fez daquele rapaz, jovem rapaz, um pastor excepcional, a ponto de Paulo, falando sobre ele, diz: ninguém despreze a tua mocidade, porque mesmo jovem, ele tinha um grande valor. E sabe onde isso começou? Na mãe Eunice e na avó Lloyd. Quantos avós nós temos aqui hoje? Levante a mão. Você pode ser um agente influenciador dos seus netos. Então não traga seus netos só para casa, só para estragá-los, não. Porque parece que a função dos avós é estragar os netos. Pode tudo, faz tudo. Não tem correção, não tem disciplina, porque eu entendo, o avô já está cansado disso. Eu fico pensando que quando eu estiver lá, eu não vou fazer muito diferente, não. Mas seja um agente influenciador. Eu estou olhando para você hoje e estou entendendo que da sua geração vai sair homens de Deus, jovens ainda, como Timóteo, para a glória de Deus Pai. Para encerrar, a quarta lição que eu aprendo no texto: a fim de influenciar, é necessário discipular seus filhos. O texto diz: ele instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua confiança, não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha a geração dos filhos. Eles são filhos que confiam em Deus, não se esquecem dos feitos de Deus e observam os mandamentos de Deus. Fruto de quê? Discipulado. Pense numa coisa prazerosa, mas dá trabalho. Por quê? Porque você tem que estar disponível, pai. Você tem que estar disponível, mãe. Não se discipula pelas redes sociais ou por telefone. É no olho, é no relacionamento, é comendo arroz com feijão. Nós precisamos discipular os nossos filhos. O lema nosso deveria ser: cada pai um mestre, cada filho um discípulo e cada discípulo um futuro discipulador. Aí a gente chega em Deuteronômio 6:7, dizendo o seguinte: tu, pai, inculcarás a teus filhos, e delas o quê? A palavra, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Interessante nesse texto é um verbo que a gente não conhece muito bem, o verbo inculcar. Quantos conhecem essa palavra? Levanta a mão, por favor. Ok, pastor Moretti tem uma igreja muito bem instruída, louvado seja Deus por isso. E sabe qual é a definição de inculcar? Colocar dentro da cuca. A ideia do texto é: pai e mãe, você vai abrir a cabeça do seu filho, colocar as escrituras dentro dessa cabeça e depois suturar, costurar por fora. Claro que você não pode pegar isso ao pé da letra, porque está escrito: não matarás. Mas a ideia é essa, inculcar. E como é que se inculca, gente? Instrução verbal, limites, exemplo. Inculcar significa gravar, imprimir algo no espírito de alguém, a ponto deste alguém, por si só, reproduzir o ensino aprendido. Ou seja, quando sua filha faz um feijão, mãe, mais ou menos igual a você, ou igual a você, inculcou, aprendeu. Ela está reproduzindo. O caráter não é diferente. A grande questão é se nossos filhos podem reproduzir o que há dentro de nós, nosso caráter. Eles podem dizer o que nós dizemos, eles podem falar o que nós falamos, eles podem fazer o que nós fazemos. Será se aquela máxima é a nossa máxima: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Sabe, irmãos, esses dias eu fui acometido de uma certa tristeza, porque um amigo meu me procurou. Um pai de família, esposo dedicado, casado há mais de 20 anos. E ele disse: eu estou com um problema seríssimo, eu preciso da sua ajuda. A minha esposa me traiu.
Só que a coisa foi só piorando. Ele descobre que não é uma vez, duas ou três, são várias. Não é um homem só na jogada, são vários outros homens. E ele chegou a um ponto de descredibilidade tão grande que ele disse: eu não confio mais em ninguém. Fala dele. Não tenho todos os dados na mão, mas fala dele. Eu sempre fui um marido presente, pastor. Minha esposa andava no luxo, porque eu sempre gostei de vê-la bonita. Viagens, shopping e um monte de coisa. E era verdade, porque a gente via, a igreja via isso com muita frequência. Claro que isso não é um fator determinante. Ser um excelente marido não vai determinar a fidelidade de nenhuma mulher. Ser uma boa esposa não vai determinar a fidelidade de nenhum homem. Mesmo porque não tem ninguém mais fiel, mais amoroso do que o próprio Deus, e nem assim nós nos convertemos como deveríamos, ainda somos infiéis. Mas ele ficou num descrédito tão grande que não tem abertura. Ele diz: pastor, eu te procurei num primeiro momento porque eu entendi que era possível estabelecer o perdão. Nós já ensinamos isso, nós aprendemos isso. Mas à medida que a coisa foi fluindo, tinha mais gente na jogada e outros casos tantos. E o pior de tudo, eu nunca percebi um veio de arrependimento na vida dela. Ela foi falar comigo, lá em casa, na minha casa, foi conversar comigo. E na conversa, acusação e nenhum sinal de arrependimento. Você sabe qual é o resultado dessa influência na geração? Um dos filhos está indo para o psiquiatra, o outro filho está indo para o psicólogo e a família completamente destruída. Avós, avós comprometidos, sogro, sogra. O adultério é a pior desgraça dentro de um casamento. Quando Deus estabeleceu o mandamento não adulterarás, ele sabia o que estava dizendo. Quando Deus diz em Hebreus 13:4, 12:4, acho que é 13:4, digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula, quanto porém aos devassos e adúlteros, Deus os julgará. Aí está vindo a nova geração marcada, destruída, cambaleante, cheio de problemas e traumas, ranços, questões mentais. Quem vai cuidar destes? Família inteira arrebentada. Por quê? Porque alguém que deveria ser um agente influenciador deixou de influenciar e resolveu brincar com a iniquidade, como fez Sansão, brincando com Dalila e com tantas outras. Olha para mim, você é um agente influenciador. Quando é que nós inculcamos? Quando levamos nossos filhos a confiar em Deus, quando levamos nossos filhos a se lembrarem dos feitos de Deus, quando levamos nossos filhos a obedecerem a Deus. Como é que nossos filhos se lembrarão dos feitos de Deus se nós não contamos para eles histórias? Não falamos sobre Noé e a arca, esquecemos das histórias de Sadraque, Mesaque e Abednego. O sacrifício de Abraão já não é pauta na casa de muitas famílias. Abraão, quem é Abraão? É o vizinho? Não sei, porque nós não ensinamos. Eu conheço uma história que é engraçada, é só uma piada na verdade. Os pastores eventualmente contam muitas piadas, mas diz que a irmã da escola dominical estava pregando na escola dominical. Aí ela levantou a questão: quem destruiu as muralhas de Jericó? A professora. Aí a criancinha lá, 4, 5 anos, disse, tremendo, não fui eu não, professora, não fui eu não, viu? Aí diz que o pastor estava na porta, olhou assim para a irmã e disse, escuta, isso sempre acontece aqui na sala de aula? Aí a irmã disse, pastor, eu conheço essa criança, se ela está dizendo que não foi ela mesma não. Aí o pastor chamou o Conselho de Educação Cristã. Aí o presidente lá, o ministro da Educação Cristã, pastor, eu conheço não somente a criança, eu também conheço muito bem a professora. Se os dois estão dizendo isso, o senhor pode assinar. Não foi. Cara, aí terminou onde tudo termina na igreja, na tesouraria.
O tesoureiro chega o pastor e diz: pastor, para que tanta confusão? Tem dinheiro de sobra, manda logo construir essas muralhas. A propósito, você sabe quem destruiu as muralhas de Jericó? Ah, se você disser que foi o povo batendo o pé no chão, tu vai me deixar zangado. Sabe, nós precisamos inculcar, mas a gente tem que conhecer as histórias. Nós temos que ter experiência com Deus para que as nossas crianças ouçam dessas experiências. Pais que não têm milagres para contar, porque não vivem milagres, e não vivem milagres porque não estão na presença, e não estão na presença porque estão sendo falhos, e nós precisamos corrigir a nossa rota. Porque os Deus das gerações vai cobrar de mim, de você, a nossa geração. Nós somos responsáveis por ela. Não tem como fugir disso. Pastor, eu vim aqui hoje para apanhar. Eu queria uma palavra assim de Deus. Sabe, pastor, eu queria assim que o senhor se levantasse no púlpito e disse: o senhor está me revelando que vai dar uma casa no Lago Sul para um fulano de tal. Ei, irmão, por favor. Eu sei que Deus revela muita coisa, mas a gente está brincando. Eu estou falando de algo sério. Eu estou dizendo para você que se você não tiver cuidado com seus filhos, você vai perdê-los. Olha, escute, sacerdote Eli perdeu deles. Deus tirou o sacerdócio dele de toda a descendência, porque ele não teve competência, coragem para disciplinar Ofínias e Finéias. Samuel foi um grande profeta. E isso vale para nós, pastores. Um homem de Deus, a Bíblia diz que não caiu da boca dele uma única palavra. Mas quando ele morre, ele deixa uma geração de filhos no lugar dele. Resposta: não! Os próprios israelitas dizem: os teus filhos não andam diante de Deus como você anda. Percebe? Davi foi um grande rei, um excelente musicista, expulsava demônios tocando harpa. Hoje a gente não está dando conta nem usando o nome de Jesus. O cara foi fantástico, um escritor de salmos por excelência. Mas a Bíblia diz que como pai ele foi um fracasso. Ele nunca chamou a atenção de Adonias. A Bíblia diz que o rei nunca o contrariou em questão alguma. Quando tem um incesto na família, o filho foge, o pai não fala nada, não busca a filha para colocar no colo e dizer: minha filha, está aqui os braços do seu pai, lamento profundamente. O irmão dessa filha fica revoltado, Absalão, porque o pai não toma providência. Depois ele vai e assassina o próprio irmão, foge, depois volta e o pai não recebe. É preciso um general vir com a história para o pai recebê-lo no palácio. E depois que o pai recebe, sequer o abraça, manda ele habitar em tal lugar e não tem mais relacionamento. Não é à toa que tem uma conspiração no reino. Percebe o problema? A Bíblia diz que tudo quanto fora antes escrito, fora escrito para o nosso ensino. Então aproveite as histórias da Bíblia, aproveite os acontecimentos da Bíblia, aproveite os fatos da Bíblia, para que eu e você possamos fazer uma correção e redirecionar o rumo da nossa existência. Mas que nós precisamos instruir os nossos filhos, nós precisamos ensiná-los a obedecer. Os nossos filhos precisam ver os pais dobrando os joelhos dentro de casa e a porta entreaberta. Quando ele passa, vê o pai orando. Porque eles vão nos copiar, eles vão fazer o que nós fazemos. E instruí-los para a glória de Deus. Sabe, irmãos, eu conheço uma história muito interessante de um pastor. Ele tinha um filho, o filho dele era roqueiro. E o pai instruía. E o filho tinha um cabelo enorme, aqui embaixo. E o pai aborrecia isso profundamente. Aí um dia esse filho vem, completa 18 anos e diz: pai, deixa eu pegar o carro. Já tirei a carteira de motorista, o senhor me deu. Carteira de motorista, não dirigir, não vale nada. O pai disse: não é bem assim não. Queria aproveitar, dar uma lição, ensinar, instruir. Disse: você quer pegar o carro? Quero, pai. Então faça um favor para mim. Primeiro, leia mais a Bíblia. Segundo, dobre as suas notas na escola. E terceiro, corta esse cabelo. Passou um mês. O filho vem: pai, já estou com a chave do carro na mão. O pai diz: mas você não vai andar no carro.
disse, mas pai, eu li a Bíblia, eu sei, eu vi. Nesse mês você leu a Bíblia como nunca. Eu fiquei até maravilhado. Aí tem mais, as suas notas dobraram mesmo. Eu fui lá no colégio, beleza. Participei da reunião de pais e mestres, suas notas excelentes. Ele disse, então por que eu não posso dirigir? Porque você não cortou o cabelo. Sabe, gente, eu aprendi que meia obediência é desobediência. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que discipliná-los. Aí o filho aproveitou e disse assim, pai, aproveitando que eu li muito a Bíblia, sabe o que eu descobri nela? Noé era cabeludo, pai. Sansão, pai, era nazireu de Deus, cabelo crescido. E até Jesus de Nazaré, além de cabelos longos, barba longa. Aí o pai olhou para ele, tu é esperto, mas você esqueceu de um detalhe. Qual, pai? Todos eles andavam a pé. Como quem diz, se quiser andar de carro, vai ter que cortar o... Sabe, irmãos, nós vamos ter que disciplinar essa juventude. O que é que nós estamos formando? A nossa geração vai passar, a geração de Moisés passou, a geração de Elias passou, a geração de Abraão, Isaac, agora é com a gente. Não dá para transferir o cajado, não dá para transferir, é com você, é comigo. Ou a gente gasta tempo com os nossos e vamos ter a família do Salmo 128, ou no futuro vai se falar de nós o que foi dito de Eli, e o que foi dito do profeta Samuel, e o que foi dito do rei Davi.